Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Deus esteja com você que está iniciando esse vídeo. Para quem já está acompanhando, nós estamos falando sobre Cristologia, sobre a vida de Cristo, seu ensino em relacionamentos. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem profundo e de grande importância para a vida do ser humano, tanto no seu relacionamento com Deus quanto relacionamento com as pessoas, que é a questão do perdão, a experiência do perdão. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, nosso Deus, que cuida de nós, que nos perdoa, que nos restaura, que nos dá saúde física e emocional. Abençoe-nos neste momento, abençoe cada pessoa que estará assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Amém. A experiência do perdão. O ministério de Jesus ele pode ser compreendido, entre outros pontos, como uma missão de perdão. Jesus, em seu ministério, ele perdoava pecados. E isso era uma afronta aos religiosos da época, pois ele questionava a autoridade deles. Esses religiosos, eles estruturavam o seu entendimento da lei, na maioria das vezes, no que pode e o que não pode. Os fariseus, especialmente. Jesus, como Filho de Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados. E o próprio Jesus enfatiza isso. São vários textos bíblicos que enfatizam a questão do perdão, tanto na relação com Deus e também com o próximo. E o que é perdão? São inúmeras as definições, direções que podem ser tomadas. É um estudo bem abrangente. Mas nós vamos falar sobre algumas definições. No dicionário Random House, dá duas definições para o mesmo, para esse termo. Parar de culpar alguém por alguma ofensa ou de ter ressentimento contra o ofensor. Cancelar ou anular uma dívida. No Novo Testamento grego há dois termos que são traduzidos como perdoar. Apiemi significa remitir ou deixar de lado, e apolu, libertar, colocar em liberdade. Perdoar enquanto ato implica na deliberação de abrir mão de uma dívida emocional contra outra. É uma decisão. Deliberar, abrir a mão de uma dívida emocional contra outra. Enquanto o processo implica em trabalharmos nossas reações interiores, até que a ofensa cometida deixe de ter importância para nós. David Stupe e James Pasteller. E ainda, perdão é converter uma injustiça em uma relação de amor para com os outros. O perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O pastor Luciano Subirá num estudo sobre perdão que afirma isso. E o apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração e não por haver ou não benignidade no ofensor. É uma questão da benignidade do nosso coração, da bondade, do nosso amor, do nosso interior, mesmo que a pessoa não tenha bondade ou benignidade. Jesus e a dinâmica do perdão. O texto bíblico que nós vamos ler é está baseado em Marcos 2, de 1 a 12. Nós vamos ler apenas até os 5, por causa do nosso tempo. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta.
Provavelmente era a casa de Pedro, onde Jesus estava hospedado. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Naquela época, usava-se o telhado plano. Então, por isso, essa facilidade, entre aspas, de abrir a cerâmica, as telhas, e descer com o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Nesse contexto, um doente era considerado amaldiçoado por Deus. A doença era fruto do pecado. Então, nós podemos imaginar a angústia desse paralítico, a situação emocional que ele tinha. Então, nós podemos destacar alguns pontos importantes nesse texto: a amizade do grupo, a fé, que o próprio Jesus destaca, a perseverança desses amigos, o perdão que Jesus oferece e a dureza do coração e falta de entendimento dos fariseus em não reconhecer em Jesus a pessoa do Messias. Provavelmente esse paralítico carregava em sua alma o sofrimento de se ver um pecador e amaldiçoado. Provavelmente ele sentia isso na carne. Pessoas que provavelmente criticavam, que apontavam o dedo, ali lá vai um pecador. Jesus, no versículo 5, destaca a fé desse grupo e liberta primeiro a alma do paralítico. Com carinho diz: Filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus, ao perdoá-lo, sinaliza o amor de Deus à vida humana. A libertação da culpa, da tristeza e da prisão emocional. É uma restauração integral da vida. Jesus questiona a atitude dos fariseus por não crerem nele como Messias, aquele que tinha a autoridade de Deus para curar e perdoar os pecados. E aí nós vamos ver isso no versículo 8, no versículo 9. O que é mais fácil, Jesus diz para eles, os fariseus, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Nenhuma dessas duas possibilidades seriam fáceis, porque só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode curar uma pessoa. Então Jesus, como Filho de Deus, ele realiza essas duas questões. Ele perdoa o pecado do paralítico e o cura. Só Deus pode curar e perdoar os nossos pecados. E Jesus disse para ele no versículo 11: levante-se, pega o teu leito e vai para a sua casa. A dinâmica do perdão. Como Jesus perdoou, nós somos chamados também a perdoar. Perdoar não é fácil para o ser humano. Não perdoar entristece a própria pessoa que, ferida, ela não consegue liberar perdão. É uma prisão. O apóstolo Paulo orienta: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se não há liberação de perdão, Satanás aproveita essa brecha para nos escravizar, para apontar isso para nós, de alguma forma trazer sofrimento. O que nós precisamos então? Encarar os erros que nós praticamos, encarar os erros que outros praticaram contra nós.
recusar a remoer as mágoas sofridas, retomar os espaços ou brechas cedidos ao diabo com o nosso ressentimento ou nossa raiva. Prosseguir para o futuro. Filipenses 3, 13 e 14. Diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Libere perdão aos que te ofendem. Tome a atitude de perdoar. Liberar perdão ao que nos ofenderam. Na parábola do credor sem compaixão, Jesus revela uma realidade espiritual quanto aos que não perdoam. No versículo 34 diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Verdugo quer dizer torturador. Essa pessoa seria torturada até que pagasse a dívida que ela tinha com o seu senhor. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, nesse caso específico, depressão, enfermidades, debilidade física. Em Efésios 4,32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Chamado ao perdão, à comunhão. E aí, para finalizar, se você não consegue se perdoar, lembre-se que Jesus morreu por você. Te oferece perdão, ele apaga as suas transgressões. Tudo de ruim que está escrito contra você será cancelado, se com o coração arrependido se entregar a ele. Não permita que o sentimento de culpa domine os seus pensamentos. Não somos merecedores, mas, mesmo assim, Deus nos ama e nos oferece perdão para os nossos pecados. Que Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.